Pessoal, fizemos as gravações, então, os vídeos, fomos na Pódio Náutica falar com o meu amigo Tércio, a Rosângela e eu, e ficou muito legal. Acabaram dando 5 vídeos, PV 16, 17, 18, 19 e 20, que estão agora sendo disponibilizados para vocês, na sequência, óbvio. E foi muito legal porque quando a gente vai se reunir com os amigos, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, mas coisa boa sempre sai. A gente fez de improviso e a importância desses encontros, que eu vou chamar de tertúlias espirituais, é o que está faltando na humanidade, as pessoas se encontrarem, porque hoje tudo é muito virtual. É você se disponibilizar, sair, pegar um carro. Então tem um vídeo que a gente está conversando no carro. Tércio nos recebeu com o irmão dele, com o filho, tomamos um café. Então tudo isso acabou dando vídeos que vocês vão ver a preparação para a etapa final, que acabaram sendo os 2 últimos vídeos, a gente conversando e falando das orações. E o mais importante disso tudo, além da gente se ver fisicamente, aquela energia que se cria, o mais importante foi vocês perceberem na figura do Tércio como é que ele faz as orações dele. O sentimento que ele coloca, a gratidão, a humildade, ele ajoelhado ali fazendo as orações. Enfim, é o que eu digo, você não precisa saber orar. O que vai valer é a maneira como você se coloca para o teu eu superior, para o teu Deus, a tua cabeça reclinada, com os teus joelhos. E este pedido, se você fizer da maneira que ele demonstrou ali, que ele faz, com muito sentimento, a coisa se materializa. Então, independente da tua religião, do teu credo, a maneira como você ora, não ora, se você apenas conversa com Deus, quando você faz isso, você põe em movimento uma lei gigantesca de energia para você e para os outros. Então foi importante a gente sair e ir encontrar este meu amigo, que é dono de uma empresa de barcos, e que você vê que muita gente aí, que você nem desconfia, são pessoas de tremenda grandeza e trabalhando para o bem. Por isso que eu digo, tem muitas coisas sendo mostradas na televisão e são sempre coisas negativas na internet, mas essas coisas elas são mínimas perto da grandiosidade do bem das coisas que as pessoas estão realizando por aí. Então, daqui para frente nós vamos começar a vivenciar isso juntos, vamos fazer tertúlias. Eu quero trazer vocês para vivências com a gente, seja na praia, seja em locais que a gente vai estabelecer, programas de gentileza. Vamos nos mostrar evidentes, vamos nos reunir, vamos formar esta confraria de almas gentis, mostrando que, na verdade, muito mais coisas do bem, do belo e do bom estão sendo realizadas do que estas poucas coisas que servem para tentar oprimir o nosso espírito. Tá bom? Então, assistam com coração estes próximos vídeos que falam sobre isso. A gentileza externada de diversas formas, através do companheirismo. Fraterno abraço, paz e luz para vocês. É isso aí. Então, pessoal, estamos a caminho, eu e a minha produtora Rosângela, a Sonja, das antigas, da época que eu morava no barco, era minha companheira de aventuras e agora é minha produtora, quem poderia dizer isso? Estamos aqui na Augusta, ainda com o Tércio, na Pódio Náutica, que é a empresa dele de barcos e que muitas vezes na época que eu morei no barco, me socorreu muito, a gente fez uma amizade assim de irmão e de lá pra frente foi só celebração. Então ele, sabendo desse trabalho que eu estou fazendo com o canal, que eu já conhecia essas orações, as técnicas de imposição de mão, ele é um cara muito sensível, vocês vão gostar dele. Deixa eu fechar aqui por causa do barulho. Pronto. Eu combinei de fazer uma parte do vídeo lá, então ele está me esperando lá, eu estou indo com a Rô e vocês vão conhecer o figura. Então o que eu queria dizer para vocês? Que essa história toda, ela é dinâmica, não é uma coisa que você vai apenas estudando nos livros, você vai vivenciando. Por isso a mesma espiritualidade que está aí para todo mundo, ela é
vibra num padrão, numa tônica para mim, vibra numa tônica para você, vibra numa tônica para Rô, para cada um, de acordo com o seu próprio printing. Então eu sempre fui uma pessoa, como eu tinha dito para vocês, inquieta. Eu fui buscar, pela minha pouca idade na época, a minha vivência fora. Então eu viajei o mundo, China, Tibete, Índia, Nepal. Depois construí um barco, vivi mais 10 anos nesse barco. Foi o período que a Rô compartilhou, onde ela me encontrou na época, porque ela trabalhava também com projeciologia. Enfim. Agora, como é que deu esse start pra mim? Eu tinha mais ou menos uns 15 anos, e sabe quando você tem aquela angústia dentro de você? Querendo... não entendendo que a vida fosse aquilo que estava sendo apresentada pra gente. Sentindo, como uma tartaruguinha quando sai do ovo, que ela busca o mar instintivamente, que tinha alguma coisa a mais. Então essa tartaruguinha dentro de mim, ela... me lembro que uma vez, eu no meu quarto, eu me encolhi na posição fetal e fiquei visualizando que poderia existir um mestre, sabe aquela história do velho mestre, o sábio da montanha com um cajado, que pudesse me adotar como discípulo e me ensinar todas as verdades e sabedorias. Porque eu já com 15 anos já li esse tipo de coisa. E nesse dia que eu estava assim, com essa angústia, eu me lembro que eu deitei no chão do meu quarto nessa posição, me veio uma imagem, não sei se é arquetípica ou clássica, de um velho, de um sábio, eu sabia que era um sábio, com um cabelinho branco, uma barbinha e tal. E foi na véspera de eu ir para os Estados Unidos, onde eu ia ficar 6 meses lá. Então isso tinha um pouco também da angústia de deixar minha pátria querida, minha pátria amada, em definição do que a gente está indo fazer. No dia seguinte eu fui na Fundação Alvorada, do Huberto Roden, e para pegar uns livros do Roden que eu lia. E ele falava do homem crístico, do homem integral, enfim. Qual a minha surpresa quando eu chego lá, na prateleira, assim, na altura dos meus olhos, estampado ali, estava um livro, e eu não me atentei ao livro. Mas a imagem que estava no livro era exatamente desse velhinho. E quem era ele? Eu vou até colocar aí para vocês verem. Ramana Maharishi, o sábio da montanha de Arunachala. Quando eu olhei aquilo, eu falei, como que aquela imagem dentro de mim estava estampada no livro? E eu nem vi que livro que era, pela própria imagem, que eu queria carregá-la comigo até como um conforto para essa minha viagem, eu comprei o livro. E o livro se chamava Who, em inglês, chamado Quem, né? E não tinha o autor, falando sobre a Maha Yoga. E o Hermógenes, nosso professor Hermógenes do Yoga, já falecido, fez o prefácio desse livro. E no prefácio ele dizia assim, o livro não tem um autor. O autor que fez, ele se escondeu sob o anonimato para não mostrar o ego. E a obra que está aqui é muito rica, mostrando toda a filosofia Advaita Vedanta, né? E, enfim, eu li aquele livro nesse período que eu estava fora umas 5, 6 vezes, mas ele me falava a alma, eu riscava, reriscava, refletia em cada parágrafo, meditava, quer dizer, aí sim eu incorporei o livro para dentro de mim. Isso com 16 anos, 16 para 17. Aí eu me lembro que com esses meus 15 anos, fuçando a biblioteca do meu avô, eu vi a história de um personagem que vivia pelas Américas e que havia nascido na Índia e que ele era parente, ou não sei se era, tinha algum grau de parentesco com Gandhi, e era um garoto que já aos 13 anos de idade ele ficava em meditação. Na revista Planeta. E esse garoto ele foi levado pelo Gandhi para viver com o Ramana Maharishi até os 9 anos de idade apenas, porque era de famílias diplomatas, e o Ramana Maharishi disse para ele que ele ia ter uma missão grande no Ocidente. Você saindo da Índia, qualquer coisa é Ocidente.
nunca imaginava que iria vir parar no Brasil, mas primeiro ele foi ser criado na Argentina, onde ele cresceu, se tornou professor universitário, e daí ele sentiu o chamado e foi viver no Peru, nas matas, que ele era também professor de artes plásticas, trocando o artesanato que ele fazia, os potes de barro, por alimentos com os índios, mel, enfim. E deixou os alunos dele a faculdade toda que ele lecionava lá. Mahakrishna Swami, estou falando dele. E aí, isto com 15 anos, eu me identifiquei muito com esta figura do andarilho e guardei esse artigo. Daí fui para os Estados Unidos, voltei com 17 anos e pouco de lá, com este livro da Maha Yoga, escrito por esse tal de Ru, que eu não sabia quem era, prefaciado pelo Hermógenes. E quando eu dou um dia na casa do meu primo, eu pego uma revista Planeta mais recente, que já era um formatinho de livro, falando sobre Maha Yoga, o mesmo título do livro. Na hora que eu começo a ler, a pessoa já mais velha, sentada em duo, baixinho, de pernas cruzadas, cabelo grisalho, quem era? Mahakrishna Swami. O mesmo que era aquele cabeludo do artigo que eu anos antes tinha pegado na casa do meu avô. E daí descobri que ele tinha fundado um centro de yoga chamado Grande Coração, onde ele ensinava Maha Yoga no Brasil. E por que ele veio para o Brasil? Porque nas peregrinações dele, quando ele esteve no Rio Negro e soube das propriedades terapêuticas da lama ali, como havia no Ganges, e ali em Peruíbe, naquela região de praias longas que tem em Peruíbe, muito semelhante com Arunachala, onde ele viveu, e inclusive na revista apareciam as duas fotos que eu vou ver se eu acho e coloco para vocês. Ele se identificou muito, ele entendeu que a missão, aí que o mestre tinha dito para ele que a missão dele seria aqui, imagina, com 9 anos, pela proximidade, ele resolveu em São Paulo, isso há muitos anos atrás, eu tinha meus 18 anos daí, fundou o centro de yoga, já existia há alguns anos, quando eu cheguei, eu era dos mais novos ali. E daí eu fui fuçar e descobri, enfim, daí foi uma outra epopeia como é que eu cheguei nele. E a sensação para mim foi maravilhosa, porque eu me lembro que eu ficava com o livro na mão, nevando lá no sótão que eu morava, no meu quartinho em Virgínia, nos Estados Unidos, pensando assim, putz, onde é que estará essa pessoa que escreveu esse livro? Deve estar numa montanha, dentro de uma caverna, meditando, sabe que você ficava com aquele delírio? E daí, tudo bem, eu também não sabia que na verdade o livro, o Maha Yoga, do Ru, tinha sido ele que tinha escrito. Quando eu fui fazer a entrevista com ele, que eu subo as escadas, ele de pé, na rua Toneleiros ali, me esperando, olhando para mim, eu sento no chão com ele, mostro os livros que eu estava lendo e falo do Maha Yoga, ele dá uma risada para mim e fala, eu que escrevi o livro. Daí as coisas todas se fecharam. Então daí eu comecei a minha trajetória com os mestres, meu caminho espiritual, e este desejo de conhecer estes assuntos acabaram por me levar alguns anos depois numa viagem pelo mundo, onde eu fui para China, Tibete, Índia, Nepal, enfim, fiz a Nova Zelândia de bicicleta. E daí eu comecei a trazer estes ensinamentos dispersos, porque não era como hoje que você tem as coisas fácil, não tinha nem internet, para dentro da minha vivência. Então eu frequentei muitos centros de conhecimento esotérico, da ciência sagrada, né, que eles chamam Gupta Vidya, enfim. E fui tendo minhas experiências com pessoas e experiências interiores, e daí eu fui vendo a importância e a facilidade da gente aprendendo a trabalhar estas energias dentro de nós, a gente não necessitar ir para fora. Quer dizer, o grande segredo é você fechar os olhos para fora e abrir os olhos para dentro. Agora, como cada um de nós tem o seu processo, isto também foi válido o que eu fiz. Essa bagagem, essa vivência. Depois eu fui construir um barco, morei
muitos anos nesse barco, isso é um outro episódio que eu vou contar para vocês, tudo para explicar para vocês por que eu agora, a partir do PV 14, onde eu derivo para a gentileza e agora eu começo a falar mais sobre as energias. Então a gente vai começar a mergulhar um pouco mais, desmistificar muitos destes assuntos e trazer à tona muitas dessas coisas que já existem em nós e nós percebemos até pelo meu curso, né, que eu sou formado em psicologia, eu atendo muitas pessoas com problemas de síndrome do pânico, de ansiedade, de angústia, enfim, de coisas que eu já falei nos PVs anteriores, e é esta inquietação que as pessoas têm buscando, de uma certa forma, até porque a própria energia delas, os vórtices de energia, não estão repercutindo na tônica adequada. Então, se elas conseguem aprender a trabalhar estas energias, acaba o médico, acaba o psicólogo, acaba o remédio, acaba tudo. Não que estas coisas não sejam importantes como ajustes, mas a gente tem a chave lá dentro. Então, nesta minha trajetória, eu fui fazendo muitos amigos. Isso é importante. A Rô, que está aqui filmando, o Tércio, o Feliz, que vocês vão conhecer, enfim, outras pessoas muito bacanas, parceiros nossos de caminhada, tá bom? Por isso que eu tô indo lá no Tércio. Então daqui a pouco a gente continua. Vocês vão ver um exemplo de superação daqui a pouco. Um cara andando de skate, empurrando skate com a muleta. Eu nunca vi isso. Olha o que é a superação. Cara de muleta e de skate, é a primeira vez na vida que eu vejo isso. Ou seja, é a capacidade inventiva, criativa, o esforço, a vontade, a determinação do ser humano. Lá vai ele, ó. Meu irmão, você tá de parabéns, hein? Vai fundo aí.